Boa tarde, irmãos. Paz seja convosco. Vamos a mais uma aula do nosso estudo do livro do Apocalipse. Estamos aí hoje na 15ª aula. Já passamos da metade, né? Então, que você possa estar gostando, curta, compartilhe, comente, né? Para sabermos se você está aí gostando. Nós falamos a aula passada, estamos falando da meretriz, da grande Babilônia, e agora nós estamos falando do juízo de Deus sobre ela. Então agora nós vamos falar os lamentos dos admiradores da Babilônia. Então vai mostrar como as pessoas amam a Babilônia e vão reagir ao juízo de Deus. Agora Deus já está derramando do seu juízo sobre a terra. Então abra sua Bíblia aí, Apocalipse 18, 9. Tenha um papelzinho, nós vamos continuar, né, com algumas descrições, né, simbólicas aí. Então, a palavra de Deus diz assim: ora, chorarão e se lamentarão sobre ela, os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria quando virem a fumaceira do seu incêndio. Então haverá justiça de Deus, né? E traz esperança ao justo, como sempre falo aqui, né? Este livro do Apocalipse, ele traz esperança para os cristãos, aqueles que verdadeiramente andam com o Senhor. Então, governantes em geral se lamentarão diante das perdas, os que apoiaram o sistema mundano da Babilônia, né? E a vida de paz prometida, colocaram a sua esperança nos exércitos, governos e perderam tudo. A idolatria, pecados sexuais, eles vão chorar e vão lamentar, como foi dito no capítulo 17, no verso 16. A destruição, a falsa paz, a falsa estabilidade, tudo vai ser destruído pelo Senhor. Verso 10, e conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Então, a primeira atitude é se lamentar. A segunda é ficar longe. Eu não faço parte disso, né? Não tem nada a ver comigo. Então, o mundo acha que vai escapar do juízo de Deus, né? Com medo, acharam que não vão participar do juízo, mas tem grande admiração pela cidade perdida, né? A grande cidade. Então, é uma visão de endeusamento, né? A cidade não tem uma palavra de temor a Deus, de jeito nenhum, uma palavra de arrependimento, de maneira alguma. Eles continuam culpando a Deus, correndo de toda essa dificuldade, esse tormento que já estão passando, mas não se arrependem e não se voltam para Deus. Então, nós temos governantes perdidos, tentando salvar a si mesmo e a estabilidade de suas vidas, mas não poderão, porque Deus vai destruir a cidade, a sociedade toda vai ser destruída. Verso 11, e sobre ela choram e planteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra as suas mercadorias. Então os ricos choram, se desesperam, colocam a sua esperança nas riquezas, a estabilidade financeira, e no juízo de Deus os prejuízos serão imensos, e só pensam nisso. É a perda do dinheiro, não tem compra, não tem venda, o sistema mudando está sendo destruído. Verso 12, mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérola, de linho finíssimos, de púrpura, de seda, de escarlata,
toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore. Então, nós temos uma lista de mercadorias que são elementos de luxo. E o consumidor, por uma sociedade rica, e agora não são tirados dessas pessoas, vão ser tirados delas por causa do juízo de Deus. O sistema da Babilônia faliu, se entristecem porque perderam as riquezas, né? Que são, né, o Deus da vida deles. Então eles confiavam nelas. Então as coisas no patrimônio, nas mercadorias, no ouro, na prata, na boa madeira, vão perder tudo. Verso 13: a canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, cavalos, carros, escravos e até almas humanas. Então a lista continua. Tudo que era comercializado. Então fala de almas humanas, até pessoas, né? Se vendem por dinheiro para ter uma estabilidade, segurança, e agora sem dinheiro não é possível escravizar pessoas pelos reis, mercadores, não tem mais mão de obra para produzir os seus luxos. Então vai ser um colapso completo. O Deus deles está sendo destruído. Verso 14: o fruto sazonado que a terra, que a tua alma tanto apeteceu, se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado, esplêndido, e nunca, jamais serão achados. Então, o fruto da época, né, que vocês gostavam, também acabou. Todos os luxos que davam prazer não serão mais achados. Então, acabou o sistema mundano e o juízo de Deus coloca um fim em tudo isso. E na sequência, né, o juízo. E agora? E o que perguntam não traz saída para eles. Verso 15: e os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conserva-se-ão longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando. Então, os empresários que viram-se destruídos, agora também ficam de longe, como os reis lá atrás, com medo. Eles sabem que o juízo de Deus e tentam fugir desse juízo. Ao invés de se aproximar, né, eles tentam fugir. Verso 16, dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestido de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas. Então os reis se lamentam e os mercadores também. Então a cidade se apresentava com tanto esplendor, né, que é inacreditável agora o que está acontecendo. A sociedade forte e poderosa agora está em ruínas. Esta sociedade se apresentava como a solução de todas as coisas, a capa bonita diante dos olhos, né? Mas agora Deus mostra que esta capa está cheia de lixo e de demônios. Verso 17: porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza, e todo piloto e todo aquele que navega livremente, os marinheiros e quantos labutam no mar, conservam-se de longe. Então, os mercadores só pensam nos ganhos que estão perdendo, né? Então, de repente, tudo começa a falir. O piloto é o mestre, né, de navegação ali, o comandante do barco. Todas as pessoas tentam sair fora desse juízo. Todos os que serviam a esta cidade, que se prostituíam com ela, que de alguma maneira, de alguma forma, adoravam, né,
O sistema mundano, com tudo o que tem dentro dele, agora querem ficar longe, longe, só olhando a destruição da cidade. Mas sabem que também é a destruição deles mesmos. Não vão escapar desse juízo. Verso 18. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? A destruição está acontecendo, relembram a grandeza da cidade, né, os seus lucros, tudo que a cidade proporcionou, né? E eles mal podem acreditar em tamanha destruição que de uma hora para outra começa a acontecer. Então não temos uma palavra de arrependimento aqui, nem de reconhecimento do Senhor. Então o foco é só a cidade, os deuses criados por eles, as riquezas, o governo, o sistema mundano, né, que atende à necessidade deles, e quando o sistema quebrar, o lamento é grande e é geral. Verso 19, lançaram pó sobre a cabeça e chorando e pranteando gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Então eles lamentam, né? Na verdade, desesperados. O foco é perderem toda a riqueza. Então vivemos num mundo capitalista, na verdade, e a tristeza é que o dinheiro acabou, né? A riqueza acabou, o poder acabou, os prazeres acabaram. Então o juízo foi repentino, forte e devastador. Mas em nenhum momento eles pensam em Deus. A tristeza egoísta por causa da perda das suas riquezas. Eles só veem isso. Verso 20, exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então, depois dessa narrativa, nós temos uma ordem de Deus, né? Se alegrem sobre a Babilônia, destruída. Os que estão no céu celebram, não por justiça pessoal, mas pelo triunfo da justiça de Deus. Se cumpriu. Então, não é alegria pela destruição do inimigo, mas que o nome do Senhor é exaltado. Então, um grupo de servos de Deus, que foram homens que batalharam para que Deus fosse conhecido na sociedade, e muitos morreram pelo evangelho, e presenciam agora a queda do sistema, o juízo de Deus sendo derramado. Então existe a causa do servo de Deus, clamam por justiça de Deus em favor da sua causa, por causa da perseguição, de tudo que a grande Babilônia, o sistema mundano fez por eles. Não é vingança, é clamor para que Deus faça justiça. Lembra que nós falamos lá atrás, né? Que os santos estão lá todos ao redor, né? Ali do altar, todos clamando para Deus por justiça, a justiça de Deus ser feita pelos santos, pelos profetas, né? Todos aqueles que pregaram o evangelho, foram perseguidos, humilhados, né? Tudo aquilo, então agora já está sendo reconhecido e Deus está mandando que ele se alegre. Olha, vocês estão vendo lá? Olha tudo isso que está acontecendo agora. Vocês pediram, vocês clamaram, vocês oraram por isso. Então agora está sendo feito. Agora, a ruína da Babilônia é completa e definitiva. Nós vamos entrar no capítulo 18, verso 21. Então, um anjo forte levantou uma pedra como grande e pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Então, a pedra de moinho, né, é aquela que ficava em cima da outra pedra,
onde os grãos eram triturados, né? O animal girava o eixo e a pedra ia macetando os grãos. Então, bem pesada. Então, o simbolismo do anjo com a pedra, comunicando que o sistema mundano será destruído. Então, essa pedra jogada ao mar nunca mais será achada. Ela vai desaparecer. Então, a Babilônia será totalmente destruída pelo Senhor. Lá no livro de Jeremias 51:64, a profecia parecida, mas destinada à Babilônia histórica. Então, a palavra de Deus vem novamente falar da certeza do juízo, né? Certo e severo. O juízo de Deus é necessário para que os homens, porque eles não querem saber, né? Não querem tomar conhecimento de Deus, não se arrepende, nada disso. 22. E a voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte, jamais em ti se achará. E nunca, jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Então as festas acabaram, não haverão mais comemorações, né, nas festas mundanas, porque o seu sistema será totalmente destruído pelo juízo de Deus. As artes, produção de coisas, negócios, não acontecerão mais. A preparação de alimentos, alimentação vai se tornar escassa. Atividades rotineiras acabam. Aqui aponta para o juízo final, onde Deus finaliza o mundo como ele é. Então, nós teremos um novo céu, uma nova terra, não tendo espaço para o sistema mundano, o sistema pecaminoso. Tudo vai ser destruído para Deus renovar todas as coisas. Verso 23, também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram reduzidas pela tua feitiçaria. Então as noites serão eternas, casamentos não mais existirão, o sistema mundano, as grandes nações seguiram o que a grande Babilônia ditava. Então tudo isso, todo tipo de ritual, encantamento e não a vontade do Senhor, será ruína e destruição e será merecido. 24, e nela se achou o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Então mostra que além de todo o mal realizado, ela incentivou a perseguição e a morte dos servos de Deus. Então matou os enviados de Deus que foram enviados para alertá-la. E a rejeição dela foi um padrão extremamente terrível. Então lá no capítulo 17, verso 6, diz: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então João estava assustado e foi levado em conta para Deus para derramar tão grande juízo sobre ela. Quando? Quando tudo isso vai acontecer? Não sabemos a data. Se preocupe com os eventos, são mais importantes que as datas. Todo o sistema mundano de falsas religiões, falsas filosofias, pecaminoso, que tem a sua base na riqueza, na prostituição, na idolatria, será eliminado pelo juízo de Deus. As pessoas que seguirem esses sistemas, elas também serão julgadas e condenadas. A nossa preocupação deve ser em andar com Jesus, em colocar a sua fé em Deus e não em coisas, entender que o seu provedor é Deus,
A nossa provisão não vem do mundo. O nosso guarda é aquele que não dorme, nos guarda dia e noite. Então, andando com ele, nós estaremos livres de tudo isso, porque a palavra de Deus diz que o Senhor continuará protegendo aqueles que são seus. Agora, nós vamos passar para o capítulo 19. Nós vimos aqui até aqui o anúncio da Babilônia, né, da grande Babilônia, a queda dela, os lamentos dos admiradores da Babilônia e a ruína da Babilônia, que vai ser completa e definitiva. Agora nós vamos para o céu. Tem júbilo no céu, tem festa no céu e nós vamos estar lá para a glória de Deus. Capítulo 19, verso 1. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Olha que lindo vai ser isso! Glória a Deus! Depois da destruição da grande Babilônia, João ouve. João agora está lá no céu. Depois de presenciar tudo no céu, som de anjos cantando. O texto, assim, não é bem claro, mas podem ser servos de Deus que oravam e cantavam pela justiça. Eles estavam lá orando e pedindo a Deus, clamando a Deus pela sua justiça. Mas era voz de louvor, né? Que agora dizia aleluia, louvem ao Senhor, né? No hebraico, mas escrita em grego, louvem ao Senhor, né? Grande é o seu poder e a sua glória. Olha que lindo, a salvação. Deus realiza plenamente o seu plano, né? O plano de Deus agora está sendo concluído. Poder e glória e exaltação a Deus poderoso, né? Ao seu nome que será honrado, a sua palavra que será cumprida. Verso 2: Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então, a afirmação de que a derrota dos ímpios não é injustiça do Senhor, mas é a aplicação correta da sua perfeita justiça. Não tem como questionar a justiça de Deus. Ela foi avisada, ela está sendo falada em todo o tempo e as pessoas continuam dando desculpas e as pessoas não acompanham Jesus. As pessoas ficam cada vez mais longe de Deus, fazendo o quê? Aproveitando a luxúria, a idolatria, a prostituição que a grande Babilônia, a grande meretriz oferece. Então, os santos estão clamando. Então, a qualquer hora, Deus pode pôr um ponto final em tudo isso. Então, a meretriz é a grande Babilônia, o sistema mundano, né? Precisa cair porque o reino de Deus vai ser estabelecido. E é preciso que todo esse sistema seja derrubado. Então, ela convencia as pessoas a ficar longe do Senhor. Então, no Apocalipse 6:10 diz que clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? Então, palavra dos santos, né, de todos aqueles que estão lá, juntamente com o Senhor, clamando e orando pela sua justiça. Então, isso no quinto selo, os santos buscando justiça de Deus, né? E temos aqui a menção de que ele vingou. A justiça trazida, a retribuição dos atos malignos, né? Que eles fizeram. Então, a voz louva com base sólida, se alegra no seu Deus, suas promessas e a sua justiça realizada. Ai, que maravilha! Verso 3. A segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos.
Então, nós temos um louvor forte, muita adoração, fumaça da destruição da grande Babilônia. Significa que a destruição dela foi decretada, vai ser realizada e está sendo comemorada. E ela não se reerguerá. Será uma destruição total, plena, juízo de Deus pleno e total. Verso 4, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoravam a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. Então, 24 anciãos e os 4 seres viventes, nós temos uma união, né, de todos os seres celestiais com os seres da terra que estão lá no céu, né? Todo o céu nesse momento de júbilo. Os 24 anciãos é a totalidade da igreja. Então, nós temos um reconhecimento da grandeza, dos planos do Senhor, dele é rei e que ele reina. Deus sempre esteve no trono, lá no Apocalipse 4, reinando. Nada saiu do seu controle. Momento especial onde o plano de Deus se concretiza. Se unem nessa adoração dizendo amém, que no hebraico quer dizer assim seja. E aleluia no hebraico, louvado seja o Senhor. Então o plano de Deus está aqui plenamente cumprido. Ai, que glória vai ser. Nós vamos parar por aqui hoje. Espero que você tenha gostado desta aula, assim como eu. Eu fico muito feliz, né? E me emociono até nesse estudo. É um estudo muito forte, muito poderoso, e nós temos que ter realmente conhecimento de todo ele. Amém? Que você tenha um restante de dia, né? Uma tarde, uma noite muito abençoada. Continue com Jesus e até a próxima aula, se assim o nosso Deus permitir. Amém? Um beijo grande aí no seu coração. Até a próxima.